Olá, estamos começando o terceiro estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema O ABC das Profecias. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. A história da humanidade é, acima de tudo, uma história de conquistas militares. A maioria dessas conquistas, é claro, está mesclada de injustiças, genocídios e barbáries. Os assírios e babilônios sempre foram conhecidos por sua proverbial crueldade com os inimigos conquistados. Já de longa data, os arqueólogos têm encontrado evidências de sua impiedade. Esta parede que cobria os palácios do rei mostra o monarca puxando um conquistado pelo nariz ao mesmo tempo que vaza os seus olhos. Veja como ele suplica em vão por piedade. Nesta outra cena, tem-se de tudo um pouco: língua e barba arrancadas e o terrível ar de humilhação dos povos conquistados. Esses desenhos originalmente cobriam as paredes dos palácios da Assíria. Eles eram especialmente ornamentados na sala real, de modo que o rei pudesse ficar contemplando com orgulho as cenas de sua própria barbárie. Os assírios não apenas desenhavam suas conquistas, mas também escreviam sobre elas. E os babilônios, é claro, foram seus principais imitadores. Por volta do sexto século a.C., esses mesmos babilônios resolveram invadir o que hoje é o Estado de Israel e levar os judeus em cativeiro. O rei, na ocasião, era o famigerado Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, monarca da Babilônia. O livro bíblico de Daniel conta parte dessa conquista militar. Ela está em Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2. Ali diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Todos esses procedimentos hoje estão fartamente confirmados pela arqueologia do Oriente Médio. Porém, nem sempre foi assim. Até meados do século XIX, a Bíblia e uns poucos escritores como Heródoto e Xenofonte eram os únicos a fazerem menção da Babilônia e de seu rei Nabucodonosor. Numa época de grande ceticismo, principalmente contra a Bíblia, muitos, é claro, achavam lendária a existência da cidade de Babilônia e de seu rei, bem como de toda a história registrada no livro de Daniel. O problema naquela época é que Nabucodonosor, neste ponto diferente dos assírios, não recheou a sua parede com relevos de suas conquistas. Nesse aspecto, mas somente nesse aspecto, ele foi mais, digamos, modesto que os seus predecessores. Até que milhares de tabletes com inscrições como estas, chamadas de cuneiformes, foram encontradas confirmando não só a sua existência, bem como da cidade que ele construiu. A maior parte desses tabletes de argila está hoje no Museu Britânico, na Inglaterra. Mas esses antigos documentos, sem dúvida, ofereceram importantes contribuições arqueológicas para o estabelecimento da historicidade dos relatos da Bíblia. E uma dessas inscrições pode ser visitada aqui mesmo no Brasil, no Museu de Arqueologia do UNASP, em Engenheiro Coelho, São Paulo. Ela está aqui na sua tela. Trata-se de um pedaço de tijolo com 3 linhas escritas em acadiano muito bem preservado. Nestas linhas está escrito: Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Outras inscrições encontradas narram com exatidão a marcha de Nabucodonosor para Jerusalém e como ele deportou os judeus para sua própria capital ou para colônias agrícolas ao longo do Baixo Eufrates. Os tabletes ainda falam também do cativeiro do rei e de vários membros da família real de Judá. Certamente foi dentre esses membros da família real que estariam Daniel, o profeta, e seus 3 companheiros, que ainda eram adolescentes na ocasião. A história desses jovens é muito bonita e muito triste ao mesmo tempo.
Deve ter sido muito difícil para eles manterem a sua fidelidade e firmeza religiosa convivendo como escravos na corte do rei. Aliás, antes de começar esse estudo, seria interessante que você tomasse um tempo para ler o capítulo 1 do livro de Daniel e se ambientar no contexto dessa história. Vale a pena conhecer os detalhes desse relato. Pois bem, no capítulo 2 de Daniel, a Bíblia diz como aqueles jovens tiveram a tremenda oportunidade de comparecer perante o próprio rei Nabucodonosor para testemunhar do poder de Deus. Tudo começou com um sonho perturbador do rei. Ele teve um pesadelo na realidade, mas nem sequer conseguia lembrar do que havia sonhado. Conforme o costume da época, o rei então mandou chamar todos os astrólogos e adivinhos do reino para que decifrassem o sonho e o seu significado. Mas ninguém, diz a Bíblia, poderia lhe dizer o que ele havia sonhado, muito menos o que significava tudo aquilo. O rei, então, muito irado, mandou matar todos os sábios e estudantes que estavam se preparando para trabalhar em sua corte. Foi nesta leva que Daniel e seus companheiros também foram sentenciados à morte. Mas foi justamente aí que veio o milagre de Deus. Daniel era uma pessoa muito religiosa. E em virtude disso, é claro, ele era diferente dos demais, diferente em muitos aspectos. Mas ele entendeu que ser religiosamente diferente não significa ser esquisito, nem se sentir superior aos demais. O seu papel era testemunhar a respeito da sua fé e não afastar as pessoas da sua religião. E para testemunhar, Daniel precisava primeiramente ser gente boa, alguém que merecia ser ouvido e não um chato religioso qualquer. Assim, mesmo sendo um jovem de princípios e que não negociava a sua espiritualidade, ele também conseguiu angariar amizade e admiração entre os babilônios. Alguns, é claro, tiveram inveja de seu sucesso e tentaram matá-lo, mas isto é uma outra história. Aqui, o fato é que ele conversou pessoalmente com o chefe da guarda pedindo duas coisas. Primeiro, que ele adiasse a sua execução em pelo menos 24 horas, para que ele pudesse passar a noite orando ao seu Deus. E, em segundo lugar, que o introduzisse na presença do rei, porque, segundo a vontade do seu Deus, Daniel poderia ter a solução para o problema que afligia o monarca. O resultado foi que o rei concedeu uma audiência ao jovem profeta e ele revelou tanto o sonho quanto o seu significado. Que mistério continha, portanto, o sonho do rei? Bem, leia agora com calma Daniel capítulo 2, versos 31 a 35. Lá diz que o rei sonhou com uma enorme estátua composta de vários metais. Ela era esplendorosa. A sua cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas em ferro e os pés em ferro misturado com barro. De repente, uma pedra desceu do céu como um meteoro e consumiu toda a estátua. O relato continua dizendo que a mesma pedra encheu toda a terra. Este era o sonho. Agora, qual o significado de tudo isso? Daniel capítulo 2, versos 38 a 40, que você pode ler com calma em sua Bíblia, nos dá a ideia do que seria aquele sonho. Na verdade, aquilo era uma visão dada por Deus acerca da sucessão cronológica dos impérios mundiais que deveriam se levantar a partir da e incluindo a própria Babilônia. A cabeça de ouro seria a Babilônia, que dominou a terra de 606 a 538 a.C. Depois veio a Medopérsia, representada pelo peito e braços de prata. Ela dominou de 539 a 333 a.C. Aí surgiu o terceiro reino de bronze, que representava o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, dominador mundial de 333 a 168 a.C. Finalmente, as pernas de ferro, símbolo do mais terrível de todos, o Império Romano, que dominou o mundo de 168 até 476 depois de Cristo. Neste ano, tem lugar a queda da sua parte ocidental, conquistada pelos povos bárbaros. Mas talvez você esteja se perguntando, e os pés da estátua? Será que
Esquecemos de um pedaço dela? Claro que não. É que, segundo Daniel, capítulo 2, versos 40 a 43, este não seria um império mundial como os demais, porém seria um reino dividido, ou seja, o reino representado pelas pernas da estátua seria dividido em várias partes, umas fortes, outras nem tanto. Estas partes se misturariam mediante casamentos e acordos políticos, mas nunca mais voltariam a ser um mesmo império. Ora, não é exatamente isto que aconteceu? Veja a história. Exatamente em 476 d.C., Roma foi invadida pelos bárbaros e finalmente destruída. Rômulo Augusto, seu último imperador, foi deposto e os bárbaros então assumiram todo o controle. O reino foi retalhado, isto é, dividido entre eles, em várias diferentes províncias. Algumas delas se tornaram os atuais países da Europa Ocidental. Durante esse tempo, exatamente como previra a profecia, esses reinos de fato se ajuntaram em alianças políticas, casamentos, mas nunca mais a Europa se tornou unificada. Exatamente como diz a Bíblia, a prata e o barro não se ajuntam jamais, portanto, eles nunca mais seriam um mesmo reino, um mesmo elemento. Agora, o mais importante da profecia não é a maneira incrivelmente acertada como ela resume nos poucos versos mais de 1.500 anos de história universal. Pelo contrário, o mais importante vai além disto. É a forma como a história dela termina. Lembra que no sonho do rei havia uma pedra que destruía a estátua? Pois saiba que esta pedra representa a intervenção divina nos negócios da humanidade através da segunda vinda de Cristo. Então agora, preste bastante atenção, especialmente na parte final da lição que você estudará. Ali você verá como se dará esse fantástico acontecimento chamado a volta de Cristo e qual a relação dele com a história mundial. Vamos, portanto, à nossa lição. Pegue agora o seu caderno, estude e que Deus o ilumine na compreensão deste importante assunto acerca da história mundial. Mas antes, não podemos deixar de fazer a nossa oração. Então, nesse momento, ore comigo. Amado Senhor, obrigado pelas profecias da Bíblia. Obrigado pela certeza de que a história mundial ainda tem o teu controle. Dá-nos conhecimento, Senhor, dos rumos da história, para que possamos nos preparar para o futuro glorioso de Cristo, que muito em breve romperá os anos da eternidade, vindo até o nosso planeta para nos levar ao seu reino de amor. Dá-nos agora a iluminação do teu Santo Espírito e a presença da tua graça, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Portanto, um bom estudo e a gente se encontra na próxima lição. Até lá! Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva.